Bom dia, seja bem-vindo ao terceiro dia da nossa série Eu Preciso Mudar. Hoje nós vamos ver que transformação é uma questão de adoração. Mudança é uma questão de adoração. Nós já falamos um pouco sobre isso no primeiro dia e hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Então nós vamos orar e bom dia a todo mundo que entrou e assim nós já mergulhamos de cabeça no tema de hoje. Transformação é uma questão de adoração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez diante do Senhor e da Tua Palavra. Abra, ó Deus, nosso entendimento, para entendermos, ó Deus, de que mudança não é simplesmente algo comportamental, mas está dentro da semântica, não só da semântica, mas do conceito de adoração. Abra o nosso entendimento para contemplarmos quem o Senhor é e assim respondemos num ato de adoração coerente com o Teu caráter, num estilo de vida santo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Dia 3, transformação é uma questão de adoração, da nossa série Eu Preciso Mudar. E eu convido você, antes de tudo, a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 é uma passagem importante na história do povo de Deus e nós precisamos estar familiarizados com alguns conceitos que lá aparecem. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, o contexto aqui é o encontro do povo de Israel com o Senhor no Monte Sinai. É o cumprimento do sinal que o próprio Senhor havia dado a Moisés, de que ele havia enviado Moisés para resgatar o povo. Qual era o sinal? Nós vamos nos encontrar no Monte Sinai e vocês irão prestar culto, vocês irão me adorar. E agora o Senhor está se apresentando ao povo de Israel. Esse povo que foi resgatado do Egito e saturado de uma porção de divindades pagãs, de falsos deuses, agora é exposto ao verdadeiro Deus e o que ele diz? Olha, vocês vão ser minha propriedade se guardarem a minha aliança. Se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão minha propriedade. E como minha propriedade, vocês vão ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. A linguagem aqui é de adoração, o contexto é de adoração. O Senhor se apresentando ao povo, o povo respondendo com temor, o Senhor chamando o povo a uma vida de adoração, marcada pela obediência à palavra. E essa obediência, expressão da adoração, seria o sinal de que o povo é do Senhor e esse povo estaria respondendo, representando a Deus. Esse é o contexto aqui do Êxodo 19. Essa obediência à lei, acontece justamente nesse contexto de adoração. É o que o povo é chamado a fazer. Você conhece um pouco da história, você sabe que depois de algum tempo, depois de inclusive responder sim, nós vamos fazer exatamente isso, o povo falha. O povo falha em justamente seguir a palavra do Senhor e passa a adorar falsos deuses. Êxodo capítulo 32 é um evento paradigmático na história do povo de Israel, o bezerro de adoração. Bom, você notou aqui o elemento de adoração, você notou aqui o elemento de obediência, você notou aqui um elemento de mudança e diferença entre o povo de Deus e quem não conhece o Senhor. Há um elemento aqui de que a nossa mudança e a nossa transformação acontece no campo da adoração. E aí é interessante como isso é descrito ao longo de toda a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, de que pessoas que estão presas em idolatria, e nós vemos isso em Êxodo 32, e em inúmeros episódios na história de Israel, elas perdem a sua sensibilidade.
Elas perdem a sua sensibilidade e por vezes são descritas como cegas, são descritas como surdas, são descritas como mudas. E é justamente o que acontece na nossa segunda passagem de hoje, no Salmo 115. No primeiro dia eu fiz alusão ao Salmo e hoje efetivamente nós vamos ler o Salmo 115, que descreve justamente essa dinâmica em que você se torna parecido com o que adora. Nós vamos perdendo nossa sensibilidade espiritual quando nos curvamos ou somos tomados pelo amor a falsos deuses. Salmo 115, versículos 1 a 8 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Bom, mais uma vez, nós estamos diante do texto que nos indica o fato de que a falsa adoração ou a idolatria causa perda da sensibilidade espiritual e não vemos outra coisa senão o que nós queremos. Nós ficamos emperrados em nossa adoração porque estamos esquecidos da purificação dos nossos pecados. E é justamente isso que trava, e é justamente isso que está na raiz da falta de mudança. A outra passagem que nós precisamos examinar é justamente 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 em diante, em que o apóstolo Pedro descreve a vida daqueles que não crescem em mudança. O texto diz: não cresce naquelas virtudes que caracterizam Jesus Cristo. Não cresce naquilo que é o objetivo de mudança. E por que você não cresce no objetivo de mudança? Você não cresce no objetivo de mudança porque você só vê o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Essa é a razão por que nós estagnamos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, expõe para nós de que a razão que estamos estagnados e não crescemos em virtudes cristãs é porque estamos esquecidos da purificação dos pecados. Nós esquecemos quem nos tirou do império das trevas. Nós esquecemos quem nos tirou do Egito. Nós começamos a olhar apenas o que está perto. Temos olhos e não vemos, temos ouvidos e não escutamos, temos bocas e não falamos. Enfim, deixamos de adorar o verdadeiro Deus. E passamos então a viver parecido com o que ou quem adoramos, que não é o Senhor. É qualquer coisa que colocamos no lugar do Senhor. Porque a vida daqueles que estão sendo transformados é sinal de que a sua adoração está ajustado. Então nós falamos já sobre o objetivo de mudança. Nós vimos como a palavra de Deus identifica o que precisa ser mudado. E hoje nós estamos vendo no detalhe de que a mudança é uma questão de adoração e estamos ouvindo um chamado ao arrependimento de quem nós temos seguido. Quem você tem seguido? A quem você tem adorado? Porque a adoração vai ser a expressão coerente com o caráter de Deus. E quando nós ouvimos na Escritura, sede santos porque eu sou santo, o chamado é uma vida coerente com a santidade de Deus. A sua santificação, então, é um reflexo da sua adoração ao Deus Santo. A sua falta de santificação, então, é um reflexo de que você vê só o que está perto, esquecido da purificação de outrora. Porque quando nós, eu e você, somos marcados por uma adoração genuína ao Senhor,
Nós vamos então crescer nas virtudes cristãs. Nós vamos reunir com toda a nossa diligência, associando a nossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Fazendo então essas coisas existindo e em nós aumentando, que não sejamos nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecimento de Jesus, que não seja inativo, que não seja infrutuoso, é uma vida de mudança. É uma questão de adoração. Esse conhecimento de Jesus. E aqui um pouco mais de esperança para cada um de nós, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro coloca justamente para nós onde está a nossa esperança. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o conhecimento de Cristo transforma. O conhecimento de Cristo é a vida do verdadeiro adorador. É aquele que vive em resposta ao que Cristo fez e não vive apenas cercado pelo que enxerga, não vendo, na verdade, um palmo diante de si. Tem olhos não veem, tem ouvidos não ouvem, tem boca mas não fala, tem mãos mas não apalpam. A vida do verdadeiro adorador é uma expressão coerente com o caráter do nosso Salvador. Crescer em virtude cristã, então, é sinal, é a ponta para uma vida de verdadeira adoração. Essa expressão coerente com o caráter do nosso Deus. Eu preciso mudar, então eu preciso adorar o Senhor, porque Ele é digno. Verdadeira mudança, primeiro passo, conhecer a Cristo, conhecer a Jesus Cristo. Quanto mais saturado do conhecimento de Cristo, quanto mais informado das promessas da palavra, a forma como esse conhecimento de Cristo veio até nós, tem um efeito transformador. Fomos projetados assim, não tem outro caminho a não ser crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Considere essas coisas. Olha como nós estamos caminhando na nossa série. Nós entendemos um objetivo de mudança, o caráter de Cristo. Nós vimos como esses aspectos de mudança são identificados na palavra de Deus que nos informa de Cristo. Nós vimos que mudança é um aspecto de adoração, adoração em resposta ao conhecimento de Cristo, revelado na palavra de Deus. E assim nós caminhamos, como povo de Deus sendo transformado em nossa adoração a Deus. Amém? Considere essas coisas no dia de hoje, pedindo, orando ao Senhor que Ele nos transforme, abra o nosso entendimento para contemplar mais do Senhor e assim nós vamos crescer como verdadeiros adoradores alinhados com o caráter de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, digno de toda adoração, santo, poderoso, sábio, amoroso, soberano, transforma os nossos corações. Abra o nosso entendimento para sermos cativos e atraídos ao Senhor e vivemos em resposta coerente a quem o Senhor é. É muita coisa, Senhor, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, mas nós te louvamos porque o trabalho é certo, porque o túmulo está vazio. O Senhor não terminou aquilo que o Senhor está fazendo. E o Senhor há de terminar tudo aquilo que o Senhor começou. É com base nessa esperança e nas promessas da Tua Palavra que seguimos o dia hoje, lembrando quem o Senhor é e quem nós somos.
no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua manhã, o seu dia. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, às 6h30. Tchau, tchau.